Fala, galerinha. Vamos dar continuidade à aula de soluções, a segunda parte da aula de soluções, turminha do terceiro ano. Ficar espertinho aí, tá? Bom, a gente agora vai começar a trabalhar com uma coisa um pouquinho mais elaborada, que são as classificações que demandam um pouquinho mais de atenção. A gente já vai começar até a ter exercício, tá? Então, a gente tem as classificações. Então, a gente pode classificar uma solução de acordo com a proporção de soluto em solvente. E aí, a primeira classificação que a gente tem é diluída e concentrada. Isso é um termo que você usa muito no dia a dia, né? Você compra um suco, o suco está concentrado, você bota água e ele fica diluído. Você deu mole, botou água demais no feijão, e aí quando você bota água demais no feijão, ele acaba ficando muito aguado, muito diluído, e você pode, por exemplo, deixar ele ferver um pouco, ele vai evaporar um pouco daquela água, vai ficar mais concentrado. Então, diluído é relação de pouco soluto em relação ao solvente, concentrado muito soluto em relação ao solvente, mas isso tem, sim, uma coisa muito subjetiva. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre solução, né, saturada, insaturada e tal, e a gente vai poder falar um pouco mais sobre concentrada e diluída, porque uma mesma solução, se comparada a outras duas, eu posso dizer que ela está concentrada em relação a uma e diluída em relação à outra. Então, a coisa do concentrado e diluído, ele é meio subjetivo, tá? A gente vai ver isso quando falar de coeficiente de solubilidade. Já a saturada, ela não tem subjetividade alguma. A saturada é aquela solução que tem uma quantidade limite de soluto em relação ao solvente, e você vai ter uma determinada temperatura e pressão no qual isso vai acontecer, tá? Então, você não tem absolutamente nenhuma relação de subjetividade. Tem um limite para uma determinada temperatura em que a quantidade máxima de soluto vai ser exibida, e se você passar disso, ela começa a precipitar, tá? Então, a gente vai dizer que uma solução é saturada quando atinge essa quantidade máxima. E essa quantidade máxima a gente vai chamar de coeficiente de solubilidade, mas ele varia de acordo com a temperatura, tá bom? Então, aqui eu tenho um exemplo prático. Eu tenho 20 graus Celsius, uma solução de KNO3, o limite dela é 31,6, tá bom? A cada 100 gramas de água. Ou seja, se eu pegar um recipiente com 100 gramas de água e colocar 31,6 gramas de nitrato de potássio, ele dissolve. Se eu colocar menos que isso, obviamente que ele dissolve completamente. Aí, se eu colocar 31,7, não vai dissolver. Esse 0,1 grama que eu botei extra vai ficar no fundo do recipiente. O que significa dizer que não adianta você pegar um leite gelado e começar a tacar Nescau, que vai chegar uma hora que ele não vai dissolver mais. E a única coisa que você vai conseguir é Nescau no fundo do copo, tá? Se você quer um Nescau mais forte, você vai ter que esquentar o Nescau, porque aí você aumenta a solubilidade dele. Mas se o leite está gelado, vai chegar uma hora que se começou a depositar Nescau no fundo, pode parar de jogar Nescau, que não vai dar certo, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo, ó. Eu tenho aqui 25 gramas dissolvidos, meu limite é 31,6. 100% dissolvido. Aqui, 35 gramas. Eu vou dissolver 31,6 e não vou dissolver 3,4. Então, vou ter o precipitado aqui de 3,4, beleza? É o que está excedendo, é o que está a mais, é o que está passando do limite. Então, aqui eu estou abaixo do limite, aqui eu estou passando do limite. Se eu jogar exatamente 31,6, não vai haver nenhum precipitado, nenhum corpo de fundo. Esse precipitado aqui também pode ser chamado de corpo de fundo ou corpo de chão. Então, não vou ter nenhum precipitado, nenhum corpo de fundo, nenhum corpo de chão, beleza? De acordo com algumas solubilidades, essa temperatura pode ajudar ou atrapalhar. Tem soluções que quanto mais eu esquento, melhor eu dissolvo, outras, quanto mais eu esquento, pior eu dissolvo, tá? Isso vai depender da substância. Insaturado ou não saturado é qualquer coisa abaixo daquele valor. Então, a gente viu que aquela primeira solução que eu fiz, ao invés de botar 31,6, eu botei um valor menor que 31,6. Eu botei 20, né? Primeira solução que eu fiz, eu botei 20. Então, ela estava insaturada, ela está abaixo do limite para aquela temperatura.
Você vê que a água é sempre uma quantidade fixa, 100 gramas. Na supersaturada, aqui temos um problema. A maioria acha que basta colocar mais que ela vai ficar supersaturada, tá? E não é verdade. A supersaturada requer todo um trabalho, a supersaturada requer uma historinha, porque se você colocar mais, ele só precipita. Então, normalmente, olha o que eu vou ter que fazer. Eu peguei a água numa solução que estava 40 graus. A solubilidade do mesmo nitrato é de 61,47, ou seja, ele é bem mais solúvel numa temperatura mais alta. E a 20 graus ele perde a solubilidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou preparar uma solução a 20 graus, a gente vai ver que inicialmente ele fica com precipitado. Aqueço, olha só que historinha, eu vou aquecer. E aí, aquecendo 61,47, eu vou dissolver tudo, tá? Lembrando que eu tô colocando um valor que tá abaixo, né? O limite dele aqui é 61,47, eu botei 40, tá? Então, ele tá dissolvido, ele tá totalmente dissolvido. E aí, vou resfriar. E ele vai cair de novo para 31,6. Ó, óbvio que se eu botei 40, tá sobrando alguma coisa, né? Só que isso aqui, como eu tenho 61,4 que poderiam estar dissolvidos, que é o limite dele, os 40 que eu botei inicialmente vão estar completamente dissolvidos, porque eu não esbarrei na solução. Gente, produzir uma solução supersaturada é muita frescura, tá? Assim, você tem que mudar a pressão, você tem que mudar as temperaturas, não mexer no recipiente. Então, se ele não te contar uma historinha bonitinha, se ele não te contar uma historinha, sabe, bem detalhada de que houve uma dissolução, ela é só saturada com corpo de fundo, tá? Aí eu tenho uma solução aqui, olha só como é que eu posso descobrir se ela é supersaturada ou não. Eu tenho uma solução. Peguei 1 grama, um cristalzinho só, não precisa ser nem 1 grama não, um cristal qualquer. Daquele mesmo soluto, tá? Tem que ser do mesmo soluto. Coloquei na solução, misturei, ele dissolveu, é porque essa solução era insaturada, ela ainda aguentou dissolver mais alguma coisa. Se eu colocar esse cristal e só esse cristal precipitar, quer dizer, não precipitou mais nada, só precipitou o cristal que eu botei. Esse corpo de fundo, que é igualzinho ao que eu coloquei, ela já era saturada e ela não aguentou dissolver o que eu coloquei. Se ela realmente for supersaturada, além do cristal que eu coloquei, que foi esse aqui, ela vai cristalizar mais o que estava na supersaturação, porque ela é instável, ela acaba cristalizando um montão de coisas, tá? Bom, aqui a gente tem uma solução realmente supersaturada e a gente vai observar que ele vai pegar essa pinça aqui, ele vai tocar na solução e imediatamente ela vai cristalizar. Por quê? Porque parece uma solução, né, que você olha assim, que está saturada, está totalmente dissolvida, mas quando você mexe nela, ela perde a estabilidade e precipita. Então, volto a falar. Para uma questão, você responder como supersaturada, para que essa seja a resposta, ele tem que contar uma historinha triste, tá? Tem que contar uma historinha assim bem legal. Aqui eu vou passar um videozinho para vocês, o vídeo é rapidinho, tá? Ele vai mostrar exatamente quando ele faz... Pode ir? Pode. Quando ele faz essa... Não. Ó, ele vai tocar na solução, tá O vendo? que é pra acontecer? Vai fumando. Ele toca que é na pra solução e fazer? ela começa que a vai cristalizar. Olha lá. Como é que ele começa a fazer a formação dos Ele tá cristais. abrindo. Mas não tá filmando bem aqui, não dá pra... Muito pequeno. Olha lá, ele fala que que o legal. cristal ainda tá pequeno. Mas isso aconteceu na hora. Ô, vem ver os dois aí! O pessoal fica empolgado, porque olha lá, a cristalização começa rapidinho, tá vendo? Começa a cristalizar Olha bem os núcleos rápido. de formação, cara. Olha só, olha a raio de crescimento. Nossa, que da hora! Lógico que foram paulistas Joga um que monte, fizeram hein? esse vídeo, né? Não. Olha, Não pode jogar um monte. cristalização, olha a cristalização, olha os caminhos de cristalização. Nossa. Tá crescendo? Tá? Tá, você tinha que ver, ele jogou isso aqui, ó. Joga mais. Ele ainda vai crescer mais, eu quero gente. ver Ainda cresce mais, é bem legal. Olha que louco, mano, olha. Toda. Mas que tamanho? Para onde? Era pra ser tudo, né? Mas
O que? Ele invade isso aqui? Isso, é pra ele ficar solidificar. É pra ele solidificar, mas eu queria ver esses caminhos. Entendeu? Por isso que eu fui em baixa concentração. Quando fizeram uma concentração mais que é alta, isso, hein? acetato de sódio No que? Isso aqui. em água. É. Aí ele resfria? É, você resfria, mas ele fica uma solução super saturada. Aí eu tô cristalizando. Não, que isso aqui é água gelada. É, mas é o que eu resfriei depois. Né? Mas Viu? você Ele colocar preparou uma acetato de solução sódio? Isso. quente e depois resfriou com carinho. E aí, quando ele Ah, ficou da tocou hora. na solução, então ela é legal perdeu ver a aqui de lado, estabilidade. né? Olha lá. Filmar Olha aqui, quanto é. que cristalizou. Olha, não, olha o tamanho que fica. Ih, agora já perdi Olha, o foco. tá crescendo mesmo, cara. Então, cara. Ah, meu outro dia eu filme direito. Pode Mas pôr o dedo aqui? Viu, galera, como é que é? Pode ir? Pode. Então, ó, a solução supersaturada, como vocês viram, ela é uma solução muito delicada. Então, assim, por uma questão, dizer para você que a solução é supersaturada, ele tem que contar uma historinha, tá? Então, aqui, ó, pra gente fechar essa parte, aí eu vou voltar a falar do diluído e concentrado. Uma solução que ela é saturada, ela tá no limite exato, não pode botar nem mais um cristalzinho, senão ela precipita. É a única, presta atenção no que eu vou falar, é a única solução que pode ter corpo de fundo, tá? A supersaturada não tem corpo de fundo. Ela, se tiver precipitando, é porque ela voltou a ser saturada, tá? Então, a supersaturada tem que estar com excesso dissolvido, ok? E a insaturada pode ser diluída ou concentrada. Mas, assim, a diluída e concentrada, ela pode estar longe ou perto desse coeficiente. Então, vamos supor que o coeficiente seja 10 gramas por cada 100 de água. Se eu fizer uma solução de 2 gramas, ela está diluída. Se eu fizer uma solução de 8 gramas, ela está concentrada, porque o limite é 10. Mas se eu pego uma solução de 2, 5 e 9, de 2 está diluída, de 5 está no meio, de 9 está concentrada. A de 5, ela está concentrada em relação à de 2, e ela está mais diluída em relação à de 9. Então, foi o que eu falei, o diluído e concentrado é por comparação, tá bom? Então, ficar atento para isso. Galera, eu botei alguns exercícios para a gente poder ter uma ideia de como é que faz, tá bom? Então, frascos com soluções saturadas de cloreto de sódio aparecem aí embaixo. Então, 2 frascos, o primeiro, olha só que ele diz aqui, contém soluções saturadas, as duas estão no limite. Diferentes soluções em exercícios sobre a solubilidade de saturação, podemos afirmar que a solução 2 é mais concentrada que a 1, não se as duas estão saturadas, a concentração, quer dizer, o que está dissolvido é a mesma coisa. O excesso ficou depositado. Então, a solução, a parte dissolvida, tem a mesma concentração que ele fala aqui. As duas são saturadas. A solução do frasco 1 é maior. Não, acabei de falar que elas são iguais. A solução do frasco 1 e 2 apresentam igual concentração. Sim, ambas são saturadas. E a temperatura delas está igual. Então, né? Se eu adicionar cloreto de sódio a 1, ela aumenta de concentração? Não. Essa quantidade que eu vou adicionar vai ficar de precipitado aqui. E se eu botar mais na solução 2, o precipitado só aumenta. Ele já tem precipitado, ele vai ficar com mais precipitado. A próxima questão, ele pergunta quais são as soluções aquosas que contendo uma única substância dissolvida podem apresentar corpo de fundo dessa substância. E aí eu falei agora há pouco, né, galera? Só pode ter corpo de fundo as soluções saturadas. Em uma outra solução tem corpo de fundo, tá legal? Então, só tem corpo de fundo as soluções saturadas. Bom, um exemplo típico de solução supersaturada, água mineral. Não, ela só tem sais minerais dissolvidos, mas é homogênea, não precipita nada. Soro caseiro. Imagina se no soro caseiro ele fosse supersaturado, quando ele entrasse na sua veia ele ficar precipitando. Ia te matar, né, galera? Álcool e vinagre são totalmente solúveis em água em qualquer concentração. Então, a resposta, refrigerante. Ela é uma solução supersaturada de gás carbônico. Quando ela está quente, o refrigerante está quente, o CO2 está totalmente dissolvido, mesmo numa temperatura em que ele não deveria mais estar dissolvido. Mas qual é aquela condição especial que a gente estava falando? A condição especial é a condição de pressão, ela está sob pressão. E isso favorece a supersaturação.
mas tem que ter sempre uma condição especial. E aí a gente vai para as curvas de solubilidade, são aquelas curvas, são os gráficos que vão mostrar esse coeficiente. Então, a gente observa aqui, ó, que na solução A, ou ele é saturado com corpo de fundo, e aí essa distância aqui precipita, ó, isso aqui vai precipitar, ou ela é supersaturada, mas aí eu acabei de falar, a supersaturada vai ter que contar uma historinha interessante para dizer que ela passou do limite de saturação, tá? Na letra B, ela tá numa solução de saturação, não tem corpo de fundo, tá? Ela tá saturada. E a letra B tá abaixo do gráfico, ela é insaturada, e aqui é um outro gráfico parecido que mostra a mesma coisa. Então, sobre a linha saturada, acima da linha são instáveis de um modo geral, se for supersaturada, e aqui embaixo a região das estáveis. Só lembrar que a saturada é estável também, tá? Então, de um modo geral, a maioria dos compostos, quando você esquenta, ele melhora a solubilidade. Mas uma ou outra substância acontece o contrário. À medida que você aumenta a temperatura, ele piora a solubilidade. O próprio refrigerante é um exemplo disso, né? A gente já tinha comentado. Então, aqui, ó, eu estou aquecendo a substância e ela está ficando menos solúvel. É muito comum nos refrigerantes e nas substâncias, né, nas soluções, como rio, por exemplo, num rio aquecido, né, num rio quente, como o Rio Amazonas, a quantidade de gás dissolvido é baixa. E num rio gelado, como no Canadá, por exemplo, a tendência é que eu tenha mais oxigênio na água. Se eu, por exemplo, lançar uma água muito quente num lago, num rio, no mar, provavelmente eu vou causar mortandade de peixes e tal, porque eu vou diminuir a concentração de O2 e CO2, então os peixes não vão ter oxigênio para respirar e nem as plantas vão ter CO2 para fazer fotossíntese, tá? E aqui a maioria das substâncias que conforme vai aquecendo, ela vai melhorando de solubilidade. Então aqui a gente tem os gráficos sobrepostos, algumas substâncias como cloreto de sódio quase não alteram, ele melhora muito pouco a solubilidade com aquecimento, outros melhoram muito a solubilidade com aquecimento, né? Aqui um outro gráfico coloridinho, esse aqui diminuindo a solubilidade com aquecimento, e esse aqui que tem essa mudança de posição, mostrando que é um sal que está hidratado, ele tem água na estrutura dele, portanto, é um sal hidratado, tá? Toda vez que ele mudar, aqui também tem outro gráfico que ele muda, né, de direção, a gente sabe que é um sal hidratado, tá bom? Solubilidade de gás em líquido, a gente falou, tô repetindo, mas é bom reforçar, né? Teoricamente, a maioria ou quase todos os gases, eu posso dizer para você que quanto mais gelada a temperatura, melhor ele se dissolve. E por isso, como eu falei, rios de água muito gelada têm mais oxigênio que rios, por exemplo, do Amazonas, tá? A pressão, né, a gente vai ter um aumento de pressão melhorando a solubilidade, que é o caso do refrigerante. Quanto maior a pressão, maior vai ser a solubilidade do gás. Por isso que um refrigerante quente, se tiver fechado, ele está totalmente solúvel ao gás, porque a pressão está mantendo ele solúvel, tá? Agora não abre não, porque se abrir, tu vai tomar um banho de refrigerante. Aqui, só pra gente ver que o calor, ó, eu tô aumentando a temperatura, o calor tá fazendo o gás se dissolver menos. E aqui, um aumento de pressão, a pressão tá subindo, o gás está se dissolvendo mais. Então, o aquecimento atrapalha a solubilidade do gás, ela vai diminuir, e o aumento de pressão aumenta a solubilidade do gás. Bom, aí temos algumas questões sobre o coeficiente de solubilidade, né? Deixa eu pegar minha canetinha que eu vou usar a mesinha aqui para digitalizar as questões, beleza? Então, a gente tem aqui uma solução com 14 gramas e 200 ml de água. Ela foi deixada aberta a 30 graus. E aí eu quero saber qual é a quantidade de água que eu vou ter que deixar evaporar para que ele comece a cristalizar. Ele me dá a densidade e me dá o coeficiente. Então, a gente vai dizer... Deixa eu catar aqui onde é que tá minha canetinha, porque essas canetinhas, elas dão... Achei! Mas também não precisava ter riscado, né, filho? Agora eu vou ter que apagar, mas tudo bem, esquenta não. Te apaga, isso não é problema. Vamos lá.
Achei. Essas canetinhas são chatinhas. Vamos lá. Eu tenho no coeficiente de solubilidade a 30 graus Celsius um valor de 35 gramas de soluto para cada 100 gramas de água, beleza? Como eu quero que comece a precipitar, eu tenho ao todo 14 gramas de soluto. Quantos gramas de água eu tenho que ter para ele continuar solúvel, tá? Aqui é o limite de água que eu tenho para que ele ainda fique solúvel. Então, a gente fazendo o xizinho aqui, 14 vezes 100 sobre 35, a gente vai ter o valor de 40 gramas de água, beleza? Essa é a resposta? Não, mas tem aqui, ó. Galera, isso aqui é o valor que eu deixando os 14 gramas, eu ainda vou ter solubilidade, tá? Isso aqui ele ainda vai estar solúvel, mas é o limite da solubilidade. Então, eu tinha 200. O limite agora, para ele continuar solúvel e saturado, é de 40 gramas. Então, o valor que eu vou ter que ter, né, no final, são 160 mililitros que vão ter que evaporar. Esse valor vai ter que evaporar para que eu comece a precipitar, tá bom? Com esse valor aqui, ele vai iniciar a precipitação. Com esse valor, ele ainda está solúvel. Se ele evaporar 160, ele ainda está solúvel porque ele ainda está nos 14 gramas para cada 40 ml de água. Ele ainda está dentro da proporção. Mas a partir daí, qualquer valor que ele evaporar, ele fica solúvel. Então, o valor limite, 160, beleza? Bom, próxima, ele diz que evapora-se completamente 40 gramas de solução de nitrato de sódio saturado, sem corpo de fundo. Obtém-se 15 gramas de resíduo sólido. Ele quer saber o coeficiente de solubilidade. Então, olha só, aqui eu tenho que tomar um cuidado maior. Por quê? Ele fala de 40 gramas de solução. O que eu tenho nessas 40 gramas de solução? Soluto e solvente. Quanto de soluto? Ele disse para mim que se eu evaporasse toda a água, ia sobrar só soluto. Então, ia sobrar 15 gramas de soluto, beleza? E aí, desses 100 gramas de soluto, o resto é água. Quanto que eu tenho de água? 25 gramas de água. Então, 25 gramas de água mais 15 de soluto, 40 gramas de solução. 40 gramas de solução, ele disse aqui pra mim, ó. 15 gramas de soluto, ele disse aqui pra mim. O resto eu deduzi, né, galera? Então, se 40 gramas é solução, 15 gramas é soluto, o resto é água. E aí, eu quero o coeficiente de solubilidade, que é 100 gramas. Então, quando eu tiver 100 gramas de água, eu vou ter X de soluto. E aí, o meu soluto, se você ver daqui para cá, eu fiz uma multiplicação por 4. Daqui para cá, eu vou multiplicar por 4 também. Então, eu vou obter 60 gramas de soluto, nesse caso ali, nitrato, né? Seria o AgNO3, que é o nitrato de prata, para cada 100 gramas de água, beleza? Então, é a resposta 60. Aqui tá fácil, né? Ele me dá um gráfico, né? E desses vários pontos, ele quer saber dois sistemas em que eu tenho precipitado, ó. Aí foi aquilo que eu expliquei, galera. Para ele falar de supersaturação, tem que ser uma coisa muito cheia de detalhes. Então, ele falou que fez soluções em que dissolveu tudo, outras soluções que não dissolveu completamente. Então, vamos lá. Essas duas aqui, ó, elas são insaturadas. Então, insaturada não tem corpo de fundo. Vou mudar a cor da caneta para a gente poder marcar direitinho.
Vou botar uma canetinha azul agora. E aí a gente vai ver... Cadê minha canetinha? Achei. Essas duas aqui, ó, são saturadas com corpo de fundo, sem corpo de fundo, tá? Então, saturada sem corpo de fundo. Vou mudar a cor da canetinha de novo. E aí eu tenho essa aqui e essa aqui, ó, são as soluções que poderiam até ser supersaturadas, foi aquilo que eu falei. Elas só seriam supersaturadas se o texto dissesse. Mas ele perguntou as que há precipitado. Então, porque essas aqui são saturadas com precipitado. Tá? Então, as respostas 1 e 3, tá bom? Bom, e aí pra gente terminar, como é que eu vou produzir uma solução? Como é que eu faço para produzir uma solução? Para produzir uma solução tem toda uma técnica, tá? Então, você pegou lá um balão de 1 litro. Ah, eu quero fazer uma solução 20 gramas por litro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pesar 20 gramas num recipiente assim. Então, a primeira coisa é pesar 20 gramas num recipiente. Claro que descontando o valor do recipiente, né, galera? A gente chama isso de tara, tá? Vou descontar o valor do recipiente. Vou colocar o soluto para cá para dentro, já dissolvendo com água. Então, já vou dissolver, tá vendo? Vou botando até ter certeza de que eu lavei totalmente esse recipiente. Normalmente, a gente faz 5, 6 lavagens para ter certeza de que todo o soluto veio para cá. Aí, coloca uma quantidade de água, dissolve, não enche ele até a boca, não. Coloca uma quantidade de água, fecha ele, sacode, 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 sacode. Quando ele está todo dissolvido, aí a gente completa a solução. E pronto, assim é que eu preparo uma solução. Tá bom, galera? Então, essa é a nossa segunda parte, né, de soluções, segunda aula. E depois eu vou postar a terceira aula, que ainda vai ser revisão, tá? Acho que da quarta para lá é que já tem parte da matéria que é nova. Mas a próxima parte de soluções ainda é revisão. Então, a gente se vê daqui a pouquinho. Beijos!